Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à estreia do podcast do Edição Brasília, com um convidado super especial, jornalista, psicólogo Fábio William, uma conversa descontraída, que vai versar sobre vários temas, vários assuntos. Fábio, muito bem-vindo, privilégio tê-lo aqui, tudo bem? O privilégio é meu de ser convidado por você, Estevão, de quem eu sou amigo há muitos anos e fã, né? Como profissional, como radialista, como jornalista. É mútua essa admiração. Vem cá, Fábio, eu apresentei certo, jornalista, psicólogo, nessa ordem. Pode ser. É interessante porque hoje tem muitas pessoas inseguras, insatisfeitas com o trabalho que desempenham. Como é que foi essa sua transição? Você ficou muitos anos na TV Globo, né? Como foi essa transição? Você já tinha preparado esse caminho para a psicologia? Estevão, você não gosta só da cor verde, por exemplo. Sim. Não gosta da cor vermelha, do amarelo, do azul, do branco. Então você gosta de uma cor e pode gostar de outra. Profissão é a mesma coisa. Então eu sou jornalista há quase 40 anos e sou psicólogo há 12 anos. Então eu concomitantemente, trabalhando como jornalista, eu comecei a estudar psicologia, fiz 5 anos de faculdade de psicologia, fiz mais 2 anos de especialização em psicologia clínica, sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta de adultos e casais e me especializei também em hipnose clínica. E a gente está sempre estudando. Então, assim, uma atividade que eu não esperei acabar uma para começar outra. Sim, aliás, isso muito interessante. Eu acho que isso é importante, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então, quanto mais possibilidades você tiver, melhor. E melhor ainda é fazer aquilo que você gosta. Então, às vezes as pessoas sempre comentavam, mas vai estudar? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, não se passava uma única semana em que eu não ouvia das minhas jovens coleguinhas, né, que eu comecei já, né, com mais idade a fazer psicologia, perguntar assim, mas a minha mãe mandou perguntar por que é que você está estudando, fazendo? E eu falei, porque eu gosto, né? Porque é bacana. Mas você já é um jornalista, as pessoas já te conhecem. Eu falei, sim. Mas jornalista consagrado. Então tinha. Eu não quis falar essa palavra porque eles comentavam isso, mas assim, por que você está fazendo psicologia? Porque eu gosto, e foi a melhor coisa que eu fiz. Mas tem a ver com não se acomodar? Tem a ver com sempre querer aprender. Eu gosto sempre de fazer coisas diferentes. Então, assim, eu sempre trabalhei de domingo a domingo. Não sou workaholic, não sou. Apesar de trabalhar de domingo a domingo. Por quê? Porque se eu trabalhasse de domingo a domingo o dia inteiro na mesma coisa, provavelmente eu não suportaria. Provavelmente eu me cansaria. Mas uma coisa me descansa da outra. Trabalhava de manhã até 1h, 1h30 da tarde como jornalista e depois como psicólogo. E aí depois, quando eu estudei psicologia clínica e ainda hipnose clínica, então assim, eu exercia concomitantemente as 3 profissões, como psicólogo, como hipnoterapeuta e como jornalista. Ou seja, apesar de ter uma rotina previamente definida, não era, digamos, algo enfadonho, pelo contrário, você dava uma oxigenada no seu dia. Com certeza. Então, assim, eu sempre, às vezes as pessoas perguntam, mas você tinha tempo para fazer isso? Tempo é aquilo que a gente não tem quando não quer ou não gosta. Então você nunca vai ter tempo para aquilo que você não quer fazer ou para aquilo que você não gosta de fazer. Eu não tenho tempo. Desculpa, Fábio. Geralmente. Esse eu não tenho tempo significa, atrás disso está escrito o seguinte, olha, eu não estou a fim de fazer isso. Porque tudo na vida é hierarquia. Então, por exemplo, por que eu estou aqui? Porque eu quero estar aqui. Eu poderia tranquilamente, eu tenho outras coisas para fazer. Por exemplo, nesse horário eu estaria atendendo, mas eu coloquei para frente, olha, eu não vou poder atender, eu vou poder nesse horário, para quê? Para estar aqui, porque eu quis estar aqui. Obviamente que isso não é 100%, vai ter uma hora que eu até vou querer estar aqui, mas houve um problema. Mas assim, na maior parte das vezes é hierarquia. Ou seja, eu quero fazer isso é interessante para mim, ou é importante para mim, e aí eu vou ter tempo. Saber priorizar uma arte hoje? Saber priorizar é um dos princípios, uma das lojas da vida. Porque vida é prioridade, é você priorizar aquilo que é importante. Isso é muito importante, essa pergunta sua, Estevão, porque é o seguinte, eu como psicólogo, muitas vezes eu vou tratar de uma pessoa, vou conversar com uma pessoa e a pessoa fala que está com sentimento de culpa porque
Às vezes o pai morreu, a mãe morreu, ficou doente e ele estava trabalhando e não podia fazer. O que é mais importante? Claro que o trabalho é importante, óbvio que as coisas que fazem é importante, mas assim, na hierarquia, o que é mais importante? Então você não vai deixar de trabalhar porque você tem que passear não sei aonde, não vai fazer isso. Agora, numa situação extrema, é preciso a gente saber o que priorizar para depois não ter remorso. Porque existe um único sentimento na vida que você pode se prevenir. Você não se prevenir da tristeza, você não se prevenir da raiva, você não se prevenir da preocupação. O único sentimento que você pode se prevenir é do remorso. Esse você pode. Então, e tem a ver com a sua pergunta, tem a ver com priorização, com prioridade. O que eu vou dar de prioridade nisso? O que é prioridade para mim? E você fazer para você se livrar do remorso. Me chamou a atenção, eu acho que tenha te chamado a atenção, você que está nos acompanhando, o fato de na vida a gente sempre deve ter planos B e C, talvez um D, um E, dependendo. Me chamou a atenção que você já estava consolidado na profissão. Quanto tempo você ficou na Globo? Na Globo, 26 anos e meio. 26 anos e meio, é um tempo, é uma escola de vida. Mas você já sabia que isso poderia acabar? Ordem natural da vida. Você já começou a buscar alternativas. Esse é um bom caminho? Um dos princípios que eu procuro seguir é o seguinte. Primeiro uma coisa, o que eu dizer é óbvio, só que o óbvio não existe. Porque o que é óbvio para mim não é para você. A única certeza que você tem na vida é da morte, não é? Sim. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém acredita. Todo mundo sabe que vai morrer, mas céu. Ninguém acredita. Exato, não, você não acredita, você fica espantado quando acontece uma morte. E a mesma coisa o emprego. Nada na vida é eterno, nada. Fora o motorista e o cobrador, tudo é passageiro. Então, essa frase é manjadíssima. Foi super criativo. Foi super criativo. Então, mas é verdade. Mas é por aí. Então, se você está no emprego, se você está numa situação, se você tem saúde, você faz o esporte, se você é dono da empresa, você pode pensar, poxa, eu não vou ser demitido, eu sou dono da empresa. Mas problemas podem existir. Então, assim, tenha um plano B, tenha um plano C. Porque, na pior das hipóteses, você vai promover mais conexões nos seus neurônios. Então, no mínimo, vai ser bom para isso. No mínimo, você vai ter um conhecimento. No mínimo, você vai saber conversar com mais conteúdo com as pessoas. E você poderá, na pior das hipóteses, ter que lançar a mão daquilo como profissão, se já não for. Eu tinha 2 profissões. Então, quando acabou a Globo, eu sempre comento com as pessoas. Se eu tivesse apenas na Globo, apenas no barco da Globo, quando o barco afundou para mim... Eu ia te perguntar isso. Quando o barco afundou para mim, eu ia ficar tentando não me afogar até passar um barco e eu pegar alguma carona. Então, mas só que eu tinha um detalhe, eu tinha 2 barcos. Eu estava com um pé no barco e outro no outro. Quando esse barco afundou, eu só peguei essa perna e fiz isso. E continuei. Vai ao encontro, que você acabou de destacar, da pergunta que eu iria até vou fazer. O choque do fim do ciclo global foi menor por você já estar com o pezinho nesse outro barco? Você ter algo mais concreto, mais palpável para se agarrar nesse momento? Eu volto à questão da morte. Você tem certeza que a morte existe e que ela vai acontecer, mas quando ela chega você se surpreende. Há muitos anos eu vinha percebendo esse movimento na Globo. Então, se eu via colegas saindo, eu tinha certeza, a minha vez vai chegar. Eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, eu venho me preparando há anos para isso. Há anos venho me preparando para isso. Então, são 12 anos mais 5 anos de faculdade. Então, no mínimo, aí, mais de 22 anos eu me preparo para isso. Porque eu sabia que um dia iria acontecer. E quando acontece, você se surpreende, mas mesmo se surpreendendo, você fala, opa, eu já estou aqui. Eu não vou começar do nada, numa situação emocional, às vezes abalada, alguma coisa. Eu já tenho o que fazer. Então, isso é importante. A gente tem que pensar num plano B quando você não precisa.
É quando você não precisa que você precisa se preparar. Porque começar a se preparar quando já está precisando, Tá no meio do vai ser muito mais difícil. Então o melhor é você já pensar nisso enquanto você não precisa. Isso é o próprio princípio. Tem um livro muito interessante, se chama Sobre a Morte e o Morrer, de uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross. E ela diz uma coisa muito interessante, assim. O livro todo ela trabalhava com paciente terminal. E ela fala uma coisa muito interessante. Quanto mais noção você tem da finitude, ao contrário de parecer uma coisa mórbida, quanto mais noção eu tenho, saber a gente sabe aqui, mas você sentir aqui que a finitude é que isso vai acontecer, você vive melhor. Porque imagina só, se chegar para você e falar, Estevão, amanhã às 8 horas da manhã, você vai embarcar num disco voador e vai te levar para um planeta distante e você nunca mais vai voltar e nem ver ninguém que você conhece. Você pegaria esse tempo que você tem para brigar, para xingar, ou você aproveitaria esse tempo para você estar com as pessoas que você gosta, dizer para as pessoas que você ama o tanto que elas são bacanas, são legais, você não aproveitaria melhor esse tempo? Óbvio. E esse disco voador, ele está estacionado nos esperando, a gente só não sabe quando ele vai partir. Quando seremos abduzidos. Exatamente. Então é o seguinte, por que não fazer isso agora? Por que não viver o melhor agora? Por que não fazer disso que eu tenho agora o melhor? Aproveitar isso. Jornalismo e psicologia têm muitas coisas em comum? Tem, porque com nós jornalistas, por exemplo, estamos a todo momento lidando com pessoas diferentes, completamente diferentes. No mesmo dia você pode entrevistar um presidente da República, você pode entrevistar um médico, você pode entrevistar... com dores, frustrações, né? Exatamente. Isso te ajudou? Muito. A psicologia é assim, tudo ajuda na psicologia. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender coisas diferentes, fazer coisas diferentes, estudar coisas diferentes, até para eu ter noção, porque quanto mais você tem noção de coisas diferentes, você passa a ter noção de como as pessoas podem se sentir. E aí você tem a possibilidade maior, que é essencial para um psicólogo, que é a questão da empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro para poder procurar entender que sentimento é aquele. Não com base no que eu sou, mas com base no que o outro é. Essa é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quanto mais conhecimento você tem, com quanto mais pessoas você conversa, entrevista e tem contato, maior a sua capacidade de empatia. É interessante, o jornalismo dá muito isso. Muito, né? Muito. Te dá muita bagagem cultural, bagagem humana e a necessidade. Hoje é muito comum, até vou te perguntar, como é que você está vendo o jornalismo hoje? Eu acho que o jornalismo de TV mudou muito, não está mais engessado. O jornalista que não se emocionava, ou quando se emocionava, só faltava pedir desculpa, hoje está mais natural, né? Nós, jornalistas, somos humanos também. Você nota que o jornalismo hoje, da nossa época, 20, 30 anos atrás, melhorou, piorou ou se aperfeiçoou? Eu acho que está diferente. E como tudo na vida, nada é 100% bom ou 100% ruim. Então tem coisas muito boas, como você ser mais coloquial, você trazer mais a realidade lá de fora para a tela, não ser a coisa tão engessada. Mas, às vezes, em alguns locais, também há, em nome disso, dessa coisa mais coloquial, mais comum, se perdeu em alguns lugares, se perdeu um pouco do preparo. Do rigor da linguagem, do rigor da informação, da necessidade de se conferir mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Da checagem. Então, claro que eu não estou falando disso, mas em alguns locais você vê isso. Então, eu acho que é um período de adaptação. E quando se adaptar, ok. Aí você vai ver o que é bom, o que mudou e precisa mudar, precisa evoluir, e o que precisa, olha, porque às vezes você acaba, o cacho de uva, tem algumas uvas que não estão boas, você joga o cacho inteiro, não é jogar o cacho inteiro. Tem coisas ali que são boas, mas tem coisas que precisam ser tiradas. Então, não necessariamente
o fato de mudar ou ser mais moderno significa que é melhor. Porque coisas que estão lá atrás são muito boas e precisam ser conservadas. E, às vezes, acaba sendo jogado tudo fora. Eu acho que nós estamos num momento de transição e quando a transição passar, não, isso aqui, vamos voltar isso aqui, porque isso aqui nós jogamos fora junto, isso aqui precisa, isso aqui é necessário. E aí sim, como tudo na vida. Você acha que nós, jornalistas, termos perdido o rótulo de sermos os donos da produção de conteúdo, isso nos incomoda de certa forma? Isso foi bom para a sociedade? Hoje qualquer pessoa produz conteúdo, enfim. Olha, eu vou voltar naquela máxima que nada é 100% bom, 100% ruim. Qual é a parte boa e a parte óbvia, embora não exista a obviedade? É que você deixa de ser alguma coisa muito para um grupinho. Você democratiza. Então não é necessário mais eu depender de um grande conglomerado para eu ser um funcionário, para eu poder falar, para eu poder trabalhar. Por exemplo, está aqui num podcast, então é seu. Então você não precisa de uma grande emissora, você não precisa de um grande conglomerado para você dar a sua notícia, para você colocar aqui a sua opinião, para você ajudar a continuar esclarecendo as pessoas. Isso é um ponto muito bom. Qual é o ponto que é perigoso? É o ponto que começou quando lá a Justiça, o Supremo, tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Por que fizeram isso? Simples. Quanto mais você dilui, você tira o poder. Não, jornalista pegando no nosso pé. Pega no pé de político, pega no pé de administrador, pega no pé de juiz, pega no pé de não sei quem, isso, aquilo. Nós não queremos. Então nós vamos tirar o poder deles. Qualquer um pode ser. Então, quando você também dilui muito, por exemplo, por que tem essa avalanche de fake news? Essa avalanche de absurdos que você vê? Fake news que provocaram mortes, que deseduca as pessoas, que desinforma as pessoas, porque qualquer um pode fazer. Então, a mesma mão que leva a algo muito bom, pessoas sérias que não dependem mais, no mesmo jeito que ela democratiza, ela aumenta o leque, ela também leva a algo muito ruim. E aí cabe a quê? A quem consome a informação, fala assim, quem é que está falando? É o Estevão Damasio que está falando. Credibilidade. É o Estevão, exatamente, é o Estevão Damasio. Então ele está no podcast, ele está na rede social dele, ou ele está numa grande emissora, ou está num grande jornal, é o Estevão Damasio, porque você já tem credibilidade. Porque a única coisa que a gente tem, Estevão, que a gente tem, e você é das antigas, não tem mais nada. É só isso. A pessoa precisa acreditar no que a gente está falando. Mas não erra? Erra. Só que tem um detalhe. Eu posso até errar por incompetência, mas não vai ser por desonestidade. Não vai ser por interesse escuso. Esse é o jornalista profissional. Bom, o Estevão está falando que a camisa do Fábio é vermelha. Eu estou vendo que não é vermelha, mas olha, como é o Estevão Damasio, das duas uma. Ou ele está fazendo uma ironia, ele vai explicar daqui a pouco porque não é vermelha, ou ele está com problema nas vistas e está vendo que é vermelha. Não vão achar, porque conhece o Estevão Damasio, que o Estevão está querendo enganar alguém. Esse é o jornalismo profissional. Por isso que é muito bacana essa democratização, mas isso dá uma responsabilidade maior a quem consome, porque eu tenho que ter uma visão muito mais crítica da onde está vindo essa informação. O patrulhamento hoje, que é muito forte em relação às nossas opiniões, te incomoda? Patrulhamento sempre existiu, só que agora ele está mais exacerbado. Se grita mais. Só que tem um detalhe. Quando você tem uma convicção do que você está falando, quando a gente sabe do que está falando, ou está convicto do que está falando, a pergunta é, e daí? Pode pular à vontade. A minha opinião é essa. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, estou dizendo que é a minha opinião. Então, hoje em dia, há um patrulhamento muito grande, você é quase que obrigado a achar o que a maioria acha.
a gostar do que a maioria gosta. E aí você cria alguns absurdos que é os caçadores de likes. Sim, São os lacradores. Então eu quero dar uma entrevista, eu quero falar uma coisa bacana, porque, bom, eu tenho aqui 10 pessoas aqui nesse estúdio, 8 torcem para o time tal, e eu tenho que falar então que o time tal é lindo. Não, amigo, eu torço para o time B. Eu sou obrigado, é essa que é a diferença. Eu sou obrigado a respeitar o time A, respeitar o torcedor do time A. Agora, eu não tenho que vestir a camisa dele e falar que é lindo, porque a maioria quer que eu diga. Ou às vezes nem a maioria, às vezes é uma minoria barulhenta. Minoria bem organizada. Bem organizada, barulhenta, que está numa situação que dá a impressão que está todo mundo falando, e não é. Porque muitas vezes, assim, as redes sociais, tudo assim, trouxeram esse fenômeno. Aí você imagina, tá todo mundo falando isso. Quem é esse todo mundo? É na rua? Você vai na rua, você vê lá a Dona Maria, você não vê ele falando isso. Quem é o todo mundo? Todo mundo de onde? Então, que amostra é essa que você destaca e fala, tá todo mundo dizendo isso? Porque hoje está assim também, né? Não, agora todo mundo, o certo é esse, ninguém mais fala tal coisa é proibido. Quem é que proibiu? Todo mundo quem? Você tinha resistência às redes sociais? Eu não tinha, assim, na boa, eu nunca achei que era interessante eu entrar em rede social, porque assim, eu sempre pensei uma coisa, Estevão, e é muito verdade isso, assim, vão me seguir para quê? Eu não tenho nada interessante para falar. E aí você fala, pô, então por que você entrou? Passou a ter algo interessante? Não. Quando eu saí da emissora, muita gente falava assim, poxa, Fábio, bota uma rede social, entra, faz alguma coisa, isso que você faz aqui no consultório. E pouca gente sabia que eu era psicólogo. Aliás, eu não comentava que era psicólogo. Então, gente que trabalhava, muitas pessoas que trabalhavam comigo não sabiam que eu era psicólogo. Por quê? Primeiro que eu não acredito em comercial de quem é profissional de saúde. Não estou dizendo, não estou criticando julgando, quem faz. Eu estou dizendo que, assim, eu, Fábio, não gosto disso. Qual era o meu comercial? Então, se você, o Estevão foi lá, Fábio, eu vou aqui, eu vou tratar com você, fiz um tratamento com você. Aí você gostou, foi bom para você, aí você chega lá para o seu amigo e fala assim, caramba, fui lá no Fábio, foi bacana. Esse rapaz vem aqui em mim. E fala com uma moça, essa moça vem aqui em mim. Então, esse era o meu comercial, era o boca a boca mesmo. E modéstia à parte, mesmo não tendo comercial algum, e mesmo muitas pessoas não sabendo que eu era psicólogo, a minha agenda sempre foi completa. Ou, um ano depois que eu estava trabalhando, foi completa. Era completa, desde então. Não precisa disso. Não precisa. Se você faz uma coisa que você acredita naquilo, se as pessoas veem verdade naquilo, se você faz tudo o que você pode, necessariamente aquilo vai ter um valor. Vai ter um valor. Hoje você está nas redes. Hoje eu estou nas redes. Agora, por que eu entrei? Aí, assim, claro, retomando a questão das redes. A minha filha, meus 3 filhos, estão pegando no meu pé. Pô, pai, faz, não sei o quê, vai ser bacana e tal. Mas eu vou falar o quê, meu filho? Eu não tenho o que falar. Mas, pai, imagina se tivesse. Assim, fala aquilo que o senhor fala no consultório para as pessoas. E aí eu comecei a fazer muito assim. Pensei, cara, isso que eu falo, mas já tem um monte de psicólogo falando, um monte de gente, e sem nenhuma falsa modéstia, infinitamente melhores do que eu, que sabem fazer e falar aquilo lá. Eu sou jornalista, sou psicólogo aqui no consultório. Pai, fala o que o senhor fala ali. Eu comecei a fazer isso. E assim, para minha completa surpresa, foi algo muito bacana. Então, hoje eu acho bacana fazer, hoje eu gosto. Eu gosto. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar o seguinte, Fábio, o que você está falando, para mim é bom, está fazendo diferença para mim. Quantas e quantas pessoas falam assim, olha, eu nunca fiz psicoterapia, eu nunca tive oportunidade, ou não tenho dinheiro para isso, ou eu moro não sei aonde e tal, eu não tenho condição para isso,
E os seus vídeos, o que você está falando, tem me ajudado. E isso tem sido importante para mim. E o carinho que eu recebi através das redes sociais foi algo extremamente terapêutico para mim também. Muito terapêutico para mim. Foi muito bom para mim. Foi e está sendo muito bom. Então, a entrada nas redes sociais, mas assim, então na rede social, se você for lá na minha página, você não vai ver o que eu estou comendo, você não vai ver que eu estou passeando em tal lugar, você não vai ver nada disso. Até porque eu continuo pensando muito por sua privacidade, e eu continuo pensando também que isso não vai interessar as pessoas. Porque eu não sou artista, eu não sou ator, eu não sou cantor. Então, mas assim, o conteúdo que eu trabalho em consultório, aquilo que pode ser útil para as pessoas, eu estou colocando, eu estou dando feedback. Fábio, então toda terça-feira eu lanço um vídeo novo. Então, na segunda eu lanço sempre um pensamento, uma frase, e toda terça-feira, tipo 9 horas da manhã, eu lanço um vídeo novo. Então, as pessoas têm dito, olha, isso é bacana, foi bacana ouvir isso me ajudou de certa forma. Então, isso tem me motivado e tem feito eu ficar feliz por ter entrado, embora tenha resistido. Bate-papo é bom, a gente poder ficar horas aqui, a gente está chegando na fase final. O reconhecimento inevitável que a TV traz, né? Você entrava na casa das pessoas diariamente, na hora do almoço, na TV Globo, te incomodava de alguma forma? Ser reconhecido na rua? De maneira alguma. Porque você é muito discreto. Mano. De maneira alguma, mas olha, Estevam, assim, eu me considero de muita sorte, eu sou uma pessoa de muita sorte. Sorte por ter trabalhado quase 40 anos numa área que eu gostava e gosto muito. Estar trabalhando há 12 anos numa área que eu gosto muito. E nunca foi. Teve uma vez com uma pessoa que tinha algum problema tal, assim, pensou em querer agredir, mas só isso. Mas assim, eu tenho muita sorte. As pessoas sempre chegaram com muito carinho em mim. Então, assim, não. Eu sempre falo com as pessoas assim, quer vir, quer tirar uma foto comigo, acha que eu mereço tirar uma foto com ela, cheguem, conversem comigo. Eu acho bacana isso. Eu fico agradecido a isso. Por quê? Porque esse é o resultado de um trabalho. Porque na TV é aquela coisa séria. Você está ali dando notícia, você não está sorrindo para as pessoas, você não está dando prêmio para as pessoas, você não está falando, não é uma mensagem como eu falo hoje nas redes sociais. É aquela coisa séria. Normalmente notícia é coisa pesada, coisa difícil, coisa de machuca. Geralmente isso. E eu sempre tive uma postura séria no ar. Então, raramente dá um sorriso no ar. Até porque a maioria das notícias é ruim, você tem pouco motivo para sorrir no ar. Né? Aquela coisa sempre séria. E apesar disso, as pessoas, e foi uma surpresa também quando eu saí, a manifestação de carinho foi muito grande. E até hoje. Até hoje, isso foi em abril, meu último telejornal foi dia 5 de abril. E até hoje, pessoas me veem na rua, me falam o carinho, poxa, eu gostava de você, e me abraçam para tirar foto. Então, assim, incômodo, zero. É muito bom. Fábio, para encerrar, vou fazer um desafio. É difícil, eu sei, mas você é um craque. Uma matéria, um assunto que tenha te dado muito orgulho de ser jornalista no período em que esteve no DFTV, por exemplo, e no seu consultório. Claro que não vai falar o paciente nem o caso, mas tenha te dado orgulho de ser psicólogo também, rapidamente. Olha, para ser rápido, assim, toda e qualquer matéria, toda e qualquer denúncia em que você via que as pessoas poderiam ser beneficiadas é muito bom. Saúde é um problema no DF, sempre foi e não melhora. Não melhora. E aí, quando a gente ia lá com a reportagem e falava, aí naquele momento dava um jeito de aparecer médico, dava um jeito da secretaria resolver alguma coisa, e quando você via uma mãe conseguir sair, isso é muito bom. Isso é uma satisfação. E no consultório, quando eu vou dizer uma frase, como nunca ninguém saberá quem é essa pessoa, eu vou dizer a frase só para você ter noção do que a gente sente e do prazer que é trabalhar
com pessoas, ajudar pessoas. Uma vez uma pessoa chegou e me disse assim: Fábio, eu vou dizer uma coisa para você. Você não me tirou do fundo do poço. Você me tirou do alto do prédio. Opa, forte, hein? Então, assim, e você ouvir isso é muito satisfatório. Mas é uma satisfação que não te deixa e não pode deixar o terapeuta, não pode deixar o psicólogo num orgulho achando que eu fiz. Porque eu deixo muito claro a todas as pessoas que se sentam diante de mim. Não sou eu que faço. O terapeuta é apenas um GPS. Ele apenas aponta o caminho. Ele não pode carregar ninguém no colo e levar até lá. Ele pode apontar o caminho e a pessoa vai. Então, quando a pessoa fica bem, o mérito é dela. E quando a pessoa também não consegue, não há culpa, porque não há crime, a responsabilidade é dela. E é importante isso por quê? Porque se a responsabilidade for do outro, você depende sempre do outro melhorar. Sim. Se a responsabilidade for sua, você tem sempre uma chance. Depende de você. Fechou com chave de ouro. Privilégio estar aqui. O privilégio é meu. Abração, Obrigado, sucesso. amigo. Gosto muito de Valeu. você. E é isso. Que possamos, nesse espaço, na Edição Brasília, no nosso podcast, sermos, entre aspas, um GPS, apontando caminhos, promovendo boas discussões, recebendo pessoas do quilate desse camarada aqui. Fábio William, jornalista, psicólogo. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.